Muito bom dia, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Que Ele nos ajude a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Há uma necessidade, de que continuemos a crescer. Precisamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. A simpatia e o altruísmo. Então nós, como discípulos de Jesus, devemos procurar imitá-lo, porque Jesus disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. Não querer ficar tão longe, e nem achar que é melhor que o mestre. Ser como seu mestre. Ser como Cristo. Eu só anelo ser como Cristo. Mas muitas das vezes nós pensamos em ser como Cristo, mas num sentido de fazer. Mas em todos os sentidos, servir também. Porque Jesus não se achava superior a ninguém. Ele diz isso nas suas palavras escritas, as quais podemos ler. E Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 15, ele traz um assunto muito maravilhoso para nós que nos consideramos seguidores de Cristo. Hoje o mundo está dividido demais entre o cristianismo, principalmente, chamado cristianismo evangélico. É difícil até às vezes de saber o que na verdade é cristianismo, o que na verdade é evangelho, pois está muito distante das Escrituras. Os líderes religiosos. Mas Paulo aqui no capítulo 15 ele disse: ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas, as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Veja bem que este agradar ao próximo não é em tudo, mas naquilo que é bom. Porque as Escrituras nos mostram isto. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então vamos seguir um pouquinho neste capítulo, nós compreendemos como nós podemos cumprir as Escrituras a nosso respeito, nossa obrigação, o nosso dever, assim como Jesus cumpriu tudo aquilo que estava escrito para que ele cumprisse. Cristo, como Jesus, como o enviado para sofrer aquilo que ele sofreu, para que eu, você, todos nós pudéssemos hoje, nestes dias em que estamos vivendo, ter acesso à vida. Então ele cumpriu o seu ministério, mas ele também nos deixou os nossos encargos. E nós devemos procurar saber qual é a minha posição, como você pode estar em uma batalha e não saber o que você vai fazer ali.
Você deve ser treinado. Por isso que a palavra tem as instruções para cada função. No corpo, tem-se a mente que coordena as funções. Então aquele órgão, aquela peça do corpo tem que estar sendo ligada à cabeça. Se alguma coisa acontece e interrompe aquela ligação, aquele contato de um braço com a cabeça, com o cérebro, aquele braço fica paralisado. Se há um rompimento ali no acidente e a medula passa aquelas coisas ali, todos os cabos que ligam, né, o corpo inteiro, e há um rompimento ali, a pessoa fica paralisada, da cintura para baixo, porque rompeu ali com um acidente. Então nós devemos estar sempre ligados à palavra, porque ela é que nos faz ser aquilo que precisamos ser e possamos exercer a nossa função para benefício do corpo. Veja o verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Isto é necessário. O corpo de Cristo, ele não tem nenhum membro desligado da cabeça. Não tem nenhum membro que não recebe a circulação do sangue. Todos recebem. O coração fica ao centro e ele bombeia, então o sangue vai até a última partezinha ali, irrigando a cabeça, para que tenha vida ali, circulação, e até a unha, a última lá no pé. Então isso é feito, o corpo é tomado como exemplo para a igreja, o corpo de Cristo é onde ele habita. E este corpo de Cristo, ele não é um corpo apenas ali local, ele é universal, mas o mesmo Espírito faz com que todos sintam a mesma coisa, tenham o mesmo amor, tenham a mesma fé, tenham a mesma disposição para manter o corpo aquecido com aquele sangue. Agora, a palavra de Deus, por isso é que há uma advertência nas Escrituras, para que não fosse mudada, acrescentada ou tirada, ou interpretada particularmente. Por que está escrito? Porque nenhuma Escritura é de particular interpretação. Porque essa interpretação particular faz com que haja desentoa a música, não vai haver corretamente o ritmo, a melodia, não vai estar certinho, vai haver as coisas que atrapalham. Por isso se vê hoje um cristianismo todo torcido, que envergonha o Evangelho, pastores que envergonham o Evangelho, interpretam para seu bel prazer, pegam as próprias Escrituras para torcerem, para cobrir os seus erros, suas infâmias. Mas ter essa simpatia, esse altruísmo que é se colocar no lugar do outro, que é o contrário do egoísmo. Portanto, acolhei-vos aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus.
Então Cristo, ele veio para reunir em si todas as coisas. E ele cumpriu exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Então ele suportou, ele suporta, ele ama, ele compreende. Mas nós somos, às vezes, egoístas, antipáticos com alguns e muito simpáticos com os outros. Depende da posição da pessoa, da situação financeira. Agora, nós estamos colocados aqui com uma finalidade. Quando eu proponho, quando Deus vem ao meu coração e me coloca numa posição, tem uma finalidade daquilo. Veja bem, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Você tem uma missão, jovem, criança, adolescente, e todos nós. Veja, pois, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Então nós vamos louvar a Deus, glorificar a Deus, é uma missão dada a nós ao recebermos o Evangelho, e não deitarmos em berços esplêndidos e querermos que Deus faça tudo aquilo que a gente quer e que todas as pessoas se sujeitem a nós, nos obedeça e nos tema e nos acharmos superiores a alguém porque temos um cargo, porque temos isto. Mas cada um tem de Deus a sua missão e cada um deve desenvolver como Cristo desenvolveu a sua missão. Com singeleza de coração, com humildade, com altruísmo, com dedicação e buscando compreender todas as coisas. Desta forma, meus irmãos, o corpo de Cristo, ele vai continuar firme. Não importa se as coisas caem para um lado ou para o outro e os escândalos surgem e as coisas caem para o lado contrário às Escrituras. Mas o Espírito Santo vai irrigar o corpo de Cristo. Veja que a sua cabeça, o seu sangue irriga o seu corpo. E a inteligência que faz com que seu corpo movimente, faz no seu corpo, ele não faz no corpo do outro, ele tem que ter a sua mente lá, ele tem que ter o seu sangue lá. O seu sangue aqui no seu corpo faz com que a vida esteja em você e não no outro. Então Cristo, ele tem que estar em todos, em mim, em você, não é Cristo apenas num homem. Não é apenas Cristo num homem, não é apenas Cristo num profeta, não é apenas Cristo num pastor, não é apenas Cristo, é Cristo no corpo. E cada peça do corpo exercendo a sua função, cada um tendo de Deus a sua porção de inspiração para louvar, para falar, para cantar, para servir. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O que faz este corpo funcionar é o Espírito Santo, sobre a ordem emitida pela cabeça.
Se uma peça do corpo ficar sem a irrigação do sangue, aquela peça vai secar, vai morrer. Tem que haver as carótidas aqui, passa no seu pescoço, nas veias, é para que o sangue suba até lá na cabeça e irrigue todos os vasos ali. Então o Espírito Santo, ele é este sangue que faz com que o corpo de Cristo permaneça ligado à cabeça e tudo. E este coração bate e o sangue sobe, o sangue desce, mas todos os órgãos sendo irrigados. Você está sendo irrigado pelo Espírito Santo através da palavra. Cumpra esta sua missão aí, onde você estiver. Seja você então cheio de todo conhecimento, possuídos de bondades, e certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Deus te abençoe, mamãe, papai, filhos, patrões, empregados. Que Deus nos faça cada dia mais crescer, irrigados por este Espírito Santo, todos os momentos da nossa vida, no trabalho, no lazer, no descanso. Não podemos viver sem este Espírito Santo, assim como você não pode viver sem o sangue em você circulando. A vida cristã também, você não pode viver uma vida cristã genuína sem este Espírito Santo. Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.